Jogadores que se odeiam no futebol. Amizades existem dentro do futebol, mas as tretas e inimizades também. É óbvio que dentro da história do futebol existem aqueles jogadores que se davam bem dentro e fora de campo. No vídeo de hoje traremos até você algumas tretas e inimizades do futebol mundial. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedo no like e bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos colocar uma meta de 1000 likes para poder fazer a parte 2 dele. Pra você que é apaixonado por futebol e quer ficar por dentro de todas as notícias do planeta da bola, é muito fácil. A dica que eu vou te dar hoje é o OneFootball. Você ainda pode favoritar o seu time no celular e os seus outros favoritos para poder saber antes de todo mundo todas as notícias. É só baixar o OneFootball. O link vai estar na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Então corre lá e garanta já no seu celular todas as notícias sobre o mundo do futebol. E hoje nós vamos abrir a nossa lista com um caso clássico e conhecido pelos apaixonados por futebol: a treta entre Icardi e Maxi Lopes. Icardi e Maxi Lopes eram amigos quando jogaram juntos no Sampdoria em 2010. E podemos talvez dizer que esse é um dos casos mais bizarros de traição que já vazaram na mídia do futebol. Jogadores se chamavam de irmãos, viajavam juntos sempre, postavam fotos e um frequentava a casa do outro com muita frequência. Aquele típico rolê de amigos. Max nessa época era casado com Wanda Nara, uma modelo argentina. O jogador e a modelo se divorciaram e até aí nada em comum para o mundo do futebol e de celebridades. Mas é depois disso que toda a loucura dessa história começa. 2 semanas depois do divórcio, a modelo e Icardi assumem namoro e depois disso a história toda começa a vir à tona. Da parte de Maxi Lopes, ele se calou e preferiu não dar declarações sobre o assunto. Só foi se pronunciar tempos depois, quando já era jogador do Vasco da Gama, dizendo que o que salvou sua vida foi o futebol. Icardi, por outro lado, fez o caminho oposto e vivia debochando de toda a situação, dando declarações sempre que podia para tentar atingir o antigo amigo. Uma das situações foi em 2014, quando Icardi tentou cumprimentar Max em uma partida em que eles se enfrentavam pelo campeonato italiano. Max ignorou, mas Icardi não deixou barato e foi atacar na internet. No dia seguinte ele postou uma foto fazendo o símbolo de um chifre com as mãos e na legenda a seguinte frase: "Não sei por que Wanda me faz dirigir assim, mas se você acha que a bizarrice para por aí, você está muito enganado." Icardi fez uma tatuagem com 3 anjos e cada um dos nomes dos filhos de Maxi Lopes. As coisas não pararam por aí, pois em 2016 Icardi lançou uma biografia e lá ele contou como começou a namorar a modelo argentina. No capítulo ele relata que Wanda mandou mensagem para ele pedindo para que ele comprasse um iPad para ela e entregasse pessoalmente. Segundo o relato do jogador, em seu livro ele estranhou, pois Wanda nunca falava com ele por mensagem. No final da história, ele fala que era a desculpa perfeita para encontrar a mulher do então na época amigo de Icardi. Ele ainda disse que a partir desse dia as coisas mudaram e eles começaram a conversar com mais liberdade, sem Maxi Lopes saber. No livro ele ainda fala sobre o convite de Max para um passeio de barco e Icardi diz que foi ali que o casamento dos dois começou a terminar. Quando Max vestia a camisa do Vasco, ele falou que Wanda sempre ligava para ele quando Icardi estava concentrado com sua equipe. Hoje Maxi Lopes está casado com Daniela Christiansen, uma modelo sueca. Icardi continua com Wanda Nara. No próximo caso temos Cavani e Ibrahimovic. Cavani foi contratado pelo PSG na temporada 2013 e 2014 e Ibra chegou uma temporada antes, 2012-2013. Em uma entrevista, Ibra falou que existia sim uma briga de ego entre os dois, já que os dois estavam sempre brigando pelo protagonismo com a camisa do time francês naquela época. Mas pelas histórias e troca de farpas não era apenas uma disputa dentro de campo, e sim alguma coisa muito além disso. Em 2020, Michael Ciani, companheiro de Ibra no Los Angeles Galaxy da MLS dos Estados Unidos, deu entrevista a uma rádio francesa e disse que Ibra e Cavani se detestavam e que se você fosse próximo ou amigo de Cavani, Ibrahimovic não gostava de você. Ciani disse ainda que ou você é amigo de Cavani ou de Ibrahimovic. Ibra saiu do PSG para o Manchester United e Cavani ficou um pouco mais no PSG, mas também foi para o Manchester quando saiu do clube francês. Mas isso já não foi problema, já que Ibra tinha dado adeus ao Manchester antes da chegada de Cavani. Seguindo temos Felipe Melo e Chiellini. Chiellini chegou na Juve em 2005, Felipe Melo passou por lá na temporada 2009 e 2010 e a cada ano que se passava se comentava sobre a treta dos dois, mas ninguém sabe exatamente como surgiu. O brasileiro diz que isso tudo começou depois de uma cabeçada que ele levou numa partida contra o Cian, mas Felipe Melo diz que isso tudo já é passado. Só que o xerifão italiano Chiellini não pensa bem assim. Em sua autobiografia, Chiellini chamou o Felipe Melo de maçã podre e ainda falou no livro, abre aspas, para Chiellini: Felipe Melo é o pior dos piores.
Não suporto pessoas desrespeitosas, aqueles que sempre querem o oposto dos outros. Com ele você sempre estava no limite de arrumar uma briga. Agora chegamos àquele caso clássico, Romário e Edmundo. Dois ótimos jogadores e também goleadores, o baixinho Romário e Edmundo, o animal, se amavam na época de Flamengo. O problema todo veio em São Januário com a camisa do Vasco e por causa da braçadeira de capitão, que lá na colina era considerado como se fosse uma coroa. Edmundo, que sempre teve muita personalidade, ficou muito chateado quando ficou sabendo que Romário, que tinha acabado de chegar, se tornaria o novo capitão do time. Em entrevista, Edmundo deixou claro que estava chateado e Romário não deixou barato e acabou respondendo. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Depois disso ainda teve o episódio do pênalti, que Edmundo pediu pra bater, Romário não deixou, bateu e acabou perdendo. E após isso tudo surgiu a famosa história do rei, o príncipe e o bobo. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Teve muita treta entre Romário e Edmundo, mas dentro de campo os dois faziam os adversários tremerem e davam muito show. Depois disso eles falaram que estava tudo bem e que não tinha mais problema. Porém, atualmente Edmundo e Romário trocaram farpas novamente por causa de declarações de Edmundo sobre Romário em um podcast. E a relação dos dois segue turbulenta. O egocentrismo atrapalha, é tudo girando em torno dele. Ele lá, eu aqui, não mexe comigo, não mexo com ele, tá tudo certo. Pô, depois de 15 anos ficar mandando essa letra, pô, isso é coisa de p***, brother. Eu nunca tive problema. O problema sempre foi ele. Fechando o nosso vídeo de hoje, temos uma das tretas mais estranhas da história do futebol mundial. Valbuena e Benzema. Esse foi o caso que acabou afastando Benzema da seleção francesa por bastante tempo. Envolveu várias pessoas e ainda virou caso de justiça. A treta começou em 2015, quando Valbuena estava concentrado com a seleção francesa e recebeu uma ligação de uma pessoa não identificada pedindo 150 mil euros para um suposto vídeo íntimo do jogador não vazar. A polícia e a justiça francesa iniciaram uma investigação, onde Valbuena acusou Cissé, pois o jogador já chegou a ir atrás dele falando sobre o tal vídeo vazar. Mas no final das contas, o problema todo não se desenvolveu com Cissé e sim com Benzema. Benzema também estava concentrado na época desse problema todo e falou para Valbuena pagar logo o dinheiro para o assunto poder acabar. Em depoimento, Valbuena falou que achou o tom de Benzema ameaçador e aí a justiça francesa intimou Benzema a dar depoimentos sobre o caso. Benzema falou que estava apenas tentando ajudar um amigo e foi liberado sem nenhuma acusação nesse primeiro contato. Mas o caso se esticou por 5 anos e Benzema nesse meio tempo ainda ficou sem ser convocado para a seleção francesa, mesmo sempre figurando entre os melhores atacantes da Europa. Ele não jogou a Copa de 2018, por exemplo, quando sua seleção foi campeã mundial. No lugar dele, Giroud foi convocado. O caso se desdobrou e a polícia conseguiu o registro de 6 conversas telefônicas entre junho e outubro de 2015. E o conteúdo não era muito bom para Benzema. Ele falava mal de Valbuena e zombava junto com seus amigos por telefone. No final, Benzema foi condenado a 1 ano como cúmplice de chantagem, mas teve a decisão suspensa e só precisará cumprir em caso de reincidência. Ele também foi multado em 468 mil reais. E você lembra de alguma outra história, alguma outra treta entre jogadores? Então deixe sua resposta nos comentários. E você, gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse e ainda não é inscrito? Então se inscreve agora para mais vídeos como esse. Meu nome é Alvin e até a próxima.